mas você vai fazer de uma maneira sublime, sem comparação, sem equiparação, porque você vai estar expressando. Isso não é um meio para alcançar algo, isso é um fim em si. É viver a vida, é a própria vida. A gente foi domesticado que para mudar o externo nós temos que agir no externo. E isso parece muito lógico para a maioria das pessoas nesse mundo. Mas a verdade é contrária a essa afirmação. A experiência externa da nossa vida, ela acontece como uma expressão de consciência. Essa expressão de consciência humana. Existe de uma maneira pura a tua consciência, que é o teu ser. Mas vamos tratar aqui que nós não estejamos nesse estágio, a gente está num estágio de consciência humana, onde a nossa consciência divina, que é pura, está entrelaçada aos impulsos do ego, que é a nossa personalidade. Nós não nos livramos, não nos descartamos ainda desses impulsos do ego, é um emaranhado. Então, a nossa experiência de vida externa, ela vai se dar como resultado dessa consciência, conhecimento, que é a consciência humana, que é a tua personalidade. Então, é como se você tentasse trocar a cor da pintura externa da tua vida, mas ela não muda. Por mais que você tente mudar a cor dela, ela não se altera. Daí você entra em parafuso e fala, mas o que está acontecendo? E uma vez que você age internamente nessa consciência, purificando-a, descartando esses impulsos do ego, da tua personalidade, e isso você não vai acessar através da tua mente, mas da não-mente, através das meditações diárias, isso gradualmente, paulatinamente vai sendo purificado. E aí as suas experiências que são atraídas pela tua própria consciência vão mudando. A nossa consciência atrai a experiência semelhante à nossa consciência. E o nosso ego lida com as situações uma a uma. E então, Cristo fala, mude a sua consciência, sua vida muda, sim. E aos poucos esse trabalho de maneira intuitiva, inspirada, vai tomando forma. O conhecimento que tem chegado gradualmente às pessoas e tem transformado vidas, faz com que nós acessemos e saibamos e compreendemos gradualmente o que está por detrás da nossa personalidade, o segredo, as leis da existência intrínseca à nossa vida. Realmente o que a gente está tentando fazer aqui, nessa grande escola, o que se esconde está oculto por detrás das nossas relações, das nossas experiências mundanas. E o que nos motiva realmente é estar buscando essa felicidade longínqua externamente e que recorrentemente a gente não se dá por satisfeito, nunca tem uma alegria e uma satisfação perene, um sucesso em todos os aspectos da nossa consciência. E de que maneira a gente buscar acessar isso internamente numa direção contrária, e aí esse externo vai se moldando, vai mudando pouco a pouco, e a gente vai entendendo por que agimos de determinada maneira, por que somos reativos, qual é a natureza do nosso egoísmo de pensar tanto em si mesmo e estar se desconectando dessa parte interna, desse ser que vai ficando com sede ao longo da vida, e aí a gente não consegue alcançar essa tão almejada harmonia.
Eu estou na carta 4, eu estou na página 143, todo esse conhecimento ele está à disposição de todos aqueles que queiram se aventurar, que estejam no momento de se remeter a si mesmo e buscar conhecer um pouco mais desse grande conhecimento que a humanidade sempre buscou, mas nunca chegou de maneira integral, de uma maneira tão clara, não distorcida, como ao longo de tantos milênios tem acontecido, e que essas distorções das percepções humanas, dos dogmas, têm nos afastado dessa verdade, desse caminho e dessa vida que Jesus lá atrás falou muito sobre isso, mas poucos entenderam. E agora nessa segunda vinda ele vem ser mais analítico, ser mais prático e ter uma abordagem mais contemporânea. Se você chegou até o canal, acompanha comigo. A gente está tentando aprofundar, compreender e, sobretudo, vivenciar esse caminho, tantas vezes difícil, mas que vai nos dando tanta clareza, tanto equilíbrio e nos sustentando nessas experiências da vida que nós sabemos muito pouco como lidar, somos muito ignorantes no verdadeiro conhecimento espiritual. A gente se torna especialista em aspectos da vida e acaba tratando a vida de uma maneira geral como se fosse um reflexo dessa nossa experiência exclusiva em determinada atividade. Mas isso não é verdade. Nós somos muito infantis, muito ignorantes desse conhecimento que absorve a vida, que é a própria vida. E quando você acessa um conhecimento singular desse, é muito impactante e é inevitável que teus valores mudem, suas atividades mudem ao longo do caminho. Muito pouca gente de fora vai compreender porque ela não está trilhando esse caminho. Mas tudo para você vai começar a fazer sentido, você vai sentir essa força que está para além das suas identificações. E essa é a prova do caminho, é a prova que você está indo em direção ao teu próprio ser, em direção à verdade. Ainda que nós damos passos e caminhamos muito lentamente nesses aspectos da verdade. Mas tudo é como um grande quebra-cabeça, onde tudo começa a fazer sentido e a imagem começa a se mostrar por si só. Na carta 143 ele vai falar um pouquinho sobre a nossa fé, como ela é fragmentada, como ela é superficial, e à medida que as coisas, a nossa fé está muito entrelaçada aos nossos desejos, né? Aos desejos da personalidade, quase sempre muito egoístas, quase sempre muito infantis, atrelado a coisas, atrelado a pessoas e afastado, desconectado desse teu propósito de alma, que é a tua jornada, essa grande jornada do qual nós desconhecemos e vamos acessando à medida que a gente busca a verdade, à medida que essas identificações, esses desejos, eles vão se enfraquecendo na medida que a gente realiza, porque não há nada perene nessas pseudos conquistas, né? E Cristo vai falar um pouquinho dessa fé, para colocar à prova a minha fé, a tua fé. Depois de ser iluminado, Maomé percebeu o mesmo espírito universal que vive dentro do ser, ao mesmo tempo existente e ativo em todas as coisas. Ambos, Maomé e eu, falamos com nossos conterrâneos,
a respeito da mesma verdade inspiradora e fizemos o mesmo tipo de perguntas. Como um pai que tudo sabe, Alá, a consciência divina, não está consciente de suas necessidades mais profundas, suas necessidades de amor, saúde, prosperidade? Como podem duvidar? Tenham apenas fé e suas necessidades serão satisfeitas de acordo com sua fé. Ao longo da vida a gente vai desenvolvendo. O ego, ele tem muitos gatilhos de dor e conforto, e ele vai criando determinados gatilhos na nossa personalidade, e essa personalidade ela vai tecendo por si só uma programação, e essa programação ela está numa profundidade de consciência muito profunda. Eu sempre trato com 3 níveis de consciência, que é essa consciência humana, essa atividade diária, prática e vivencial, que está atrelado fundamentalmente à tua sobrevivência. Um nível, uma camada, essa camada ela é muito acessada, mas muito pouco poderosa, por assim dizer. Uma camada mais profunda seria o nosso subconsciente, que nós acessamos sem perceber, mas que num grau de peso, ele tem um poder maior. E um grau inconsciente, onde a gente não sabe, onde essa programação é executada sem que ao menos percebamos. Essa é mais poderosa ainda. Quando a gente quer limpar essa programação, a gente tenta acessar essa camada mais superficial, essa camada da consciência humana. E aí essa desprogramação, ela é impossível, porque ela parte do próprio ego. Cristo exemplifica isso ao longo das cartas. Essas 2 camadas inferiores, inferiores no sentido de estarem mais profundas, o inconsciente e o subconsciente, elas são limpas, elas são purificadas, elas são desprogramadas através da meditação. A própria consciência divina, que é superior, que está para além dessa conjectura, desse emaranhado de consciência humana, ela faz essa purificação. É o teu próprio ser, é aquele que não se interfere de maneira subsistencial. Ele tem uma expressão, uma natureza primordial, uma natureza equilibrada, uma natureza amorosa. Por isso que Cristo fala que Maomé e eles falam da mesma perspectiva, né? Da mesma natureza, porque em essência somos uma coisa só, somos todos consciência divina, mas estamos numa personalidade, submetidos a reatividades inerentes a essa condição humana. E essa desprogramação, ela é feita através dessa reconexão, eu posso dizer, através do silêncio com esse teu próprio ser. E isso vai sendo purificado gradualmente, que independe totalmente, e tem que ser assim, da tua mente humana, daquilo que para você é lógico, aquilo para você é racional. E essa programação, ela cria gatilhos, né? Que essa fé, ela vai se fragmentando, porque tudo passa a ser verdadeiro, a tua crença vai estar atrelada aos seus sentidos. Mas os seus sentidos são apenas ferramentas para te conectar nessa experiência. Vamos lá, ele vai falar um pouquinho mais aqui, vamos aprofundar. É a sua falta de fé que rouba a energia do fluxo natural do Pai. Alá, amor, em seus corpos, seus relacionamentos e em sua vida. Então, essa programação mental, emocional,
psicológica, ela vai absorvendo toda a tua experiência de vida. As tuas próprias células, elas passam a crer, a ter como verdadeiro e a se comportar de determinada maneira ao longo da vida, com essa programação que foi o teu próprio ego que criou. E então você vai se desconectando dessa inspiração, desse fluxo natural divino, harmonioso e perfeito, que é a própria vida. A nossa mente, ela interfere nesse corpo inteligente que está para além das nossas opiniões, né? Ele funciona perfeitamente e harmoniosamente sozinho, faz tudo sem que controlemos. E esse fluxo, ele é interferido por essa programação da nossa personalidade, que é formada através dos impulsos do ego. Quando estava na Terra, na pessoa de Jesus, frequentemente desesperado, eu exclamava: Oxalá eu pudesse contar, demonstrar e fazê-los ver como é que o Pai conhece suas necessidades. Se eu pudesse mostrar como vocês mesmos contribuem para a realização de seus amanhãs e dos amanhãs de todos aqueles que os rodeiam. Se eu pudesse apenas ajudá-los a ver que realmente colhem o que semeiam, se pudessem ver a verdade da existência como eu a vi, quando estava no deserto, na Palestina, saberiam então que seus pensamentos e ações crescem em magnitude e força, dia após dia, e tomam uma forma exterior exatamente como as sementes das plantas que entram na terra e crescem, tomando formas exteriores cada vez maiores, com talos, folhas e frutos a cada dia que passa. Ou seja, a reverberação da intenção dessa consciência. Por que dia após dia, né? Porque é muito gradual essa programação. Ela vem desde a tua infância, montando e criando esses gatilhos da maneira que você vai reagindo com as situações da vida, e isso se dá porque você não tem o conhecimento, né, ao longo da vida. Você vai acessá-lo, como a gente está fazendo aqui, num determinado ponto, né? Se é que você será capaz de recebê-lo. Para isso você já tem que estar buscando, né? E então, quando esse conhecimento chega, esse quadro de quebra-cabeças, ele vai tomando forma e as coisas vão ficando claras para você. Qual é o segredo dessa construção dessa personalidade? E aí você chega, pelo ensinamento de Cristo, e você mesmo chega à conclusão que é preciso iniciar uma desconstrução dessa personalidade. Que todos os problemas intrínsecos à tua vivência, à tua existência, vêm da tua própria personalidade. Veja, você pode ter sucesso em aspectos da vida, mas isso provavelmente você nunca vai ser pleno em todos os aspectos. E esses aspectos da onde você teve um aparente ou um pseudo-sucesso, ele se comporta como um subterfúgio, porque você usa essas áreas onde você teve êxito para dizer que você tem êxito na vida. E isso é um engano, é um auto-engano. A vida, ela se dá em aspectos da vida. A consciência, ela é feita de aspectos. E todos os aspectos da tua consciência, você será obrigado, ao longo da vida, a reconhecê-los, a experimentá-los. E aí vem as dores físicas e psicológicas. Você conhece alguma dor na vida que não seja física e psicológica? Tudo advém dessa consciência humana que foi se construindo ao longo da vida com interferência do ego. A gente não chegou na carta que nós vamos falar especificamente do ego, mas eu até estava assistindo um documentário, acho que é Consciência 3, e as pessoas falavam sobre ego, mas de um aspecto lógico, de um aspecto de entendimento
do que elas tinham acessado em livros, e isso é muito parcial. Ou seja, nenhuma delas chegou a uma conclusão do que era consciência, porque elas estavam tratando a partir da lógica, a partir do entendimento teórico. E não é que isso esteja errado, isso é uma direção, mas você não chega no destino. Quando você compreender que há esses níveis de consciência, para que você chegue nessa consciência primordial que tu és, que é o teu próprio ser, e obviamente aqui com a lógica, usando o conhecimento correto que as cartas trazem, ela te dá esse caminho, ela te dá esse passo a passo. E você vai chegar ao entendimento que essa harmonia, essa sabedoria amorosa que está para além da tua mente, na verdade a tua mente é um delimitador dessas percepções, está no silêncio, está na não-mente. É muito... parece um paradoxo, né? Mas não é. Essa sabedoria que nós buscamos, essa harmonia de um estado de ser, ela não está na tua mente. Ou seja, ela não está na tua programação que foi tecida ao longo da vida. Ela está na desprogramação, na não programação dessa mente, que até que isso ocorra, ela é dual. É como se fossem 3 etapas. Primeiro você acredita num eu, vive ele, experimenta ele. Em determinado ponto você se frustra psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. E o físico, ele sofre junto, né? Ele vem junto, ele é uma decorrência desse estado de consciência humana. E então você começa a buscar, e aí reconhece, primeiramente através do conhecimento, segunda vez, num segundo momento, através dessa experiência, e aí você vai ver que há uma dualidade intrínseca do teu ser, que é a tua personalidade, que quer ter um plano, que quer chegar, que quer planejar e controlar sobre tudo. E aí eu chego no que eles estavam falando, o que é ego? O que é consciência? O ego, ele quer controlar. Esses impulsos, eles querem ter o controle para te proteger. Mas à medida que ele controla e te protege, ele te aprisiona. E o que é a consciência? Não essa consciência humana, porque essa ainda é uma condição muito precária. Essa consciência, que é a própria vida, nós apenas estamos individualizados nela. Essa consciência somos nós. Essa consciência, como Cristo diz, é o próprio conhecimento. Não há como dividir consciência de conhecimento. E aí transcende todas aquelas explicações que os teóricos, que os pseudocientistas, não sei qual é realmente a área deles, que talvez eles sejam experts e mestres em alguma faceta da consciência, mas a vida, eles não são mestres, porque a vida aborda e absorve e é uma conjectura muito maior, é um contexto muito maior. Essa experiência para além da mente, porque veja, uma vez que você está na mente e está tecendo a tua interpretação da vida, já é parcial. Você não experimentou, você não vivenciou esse estado de não-mente. E então, nessa dualidade, você reconhece que você quer ser uma delas, que você é uma delas. E a outra você quer descartar. A partir desse momento, é um momento de muito conflito, porque essa mente humana, essa consciência humana, ela quer planejar o teu hoje, o teu amanhã e até o fim dos teus tempos aqui. E a outra não. A outra é a própria vida. A outra é eterna. A outra só quer expressar. Para ela não há planos. Por isso, quando uma pessoa que está buscando e está nessa rivalização, porque uma vez que ela não esteja na rivalização, ela é uma pessoa iluminada. E ela vive
pelo menos em um alto grau, essa própria expressão. E uma outra que não está buscando, que está na lógica, que está na razão, e eu não digo que esses aspectos não sejam importantes, mas elas são limitadas, o diálogo não é frutífero, não é saudável. Porque uma respeita a outra e a outra não compreende essa uma. Parece um estado de loucura da forma que aborda a vida. Mas não é. É a própria realidade. É a própria experimentação do caminho. Tanto que nas quartas-feiras, quando a gente tem as reuniões de estudo das cartas, a gente trata com muito testemunho, né? E o testemunho, ele não pode ser colocado à prova, porque é um testemunho, né? É aquilo que a pessoa trilhou. Então, a gente sai do aspecto certo e errado. E você vê que os testemunhos, eles são muito semelhantes. Muito semelhantes. Quase idênticos. Por quê? Porque o caminho é o mesmo. O caminho a ser trilhado de desconstrução dessa persona, ele é o mesmo. As suas experiências, elas podem abordar aspectos diferentes, porque cada um tem... as consciências, elas têm aspectos a serem transcendidos diferentes. Uma pessoa tem determinado conflito, a outra tem outros conflitos em áreas diferentes, mas o trabalho fundamental é o mesmo. E aqui ele traz essa semente como a intenção primária, como a intenção da expressão da qual está gravado lá. E vai dar os frutos exatamente aquele conhecimento, consciência que está oculto na semente. No mundo vegetal, como ele não tem essa capacidade de cocriação, o ego não interfere nesse processo do fruto que ela vai dar. Então aquilo se torna linear e acontece conforme a intenção da consciência, conhecimento que está na semente. Nós, seres humanos, somos os únicos que temos a capacidade de cocriar. Então, é isso que impede e que conflita e que distorce essa expressão da nossa alma. Aquilo que nós viemos fazer aqui. Embora a maneira de expressão ela tenha a mesma natureza, mas a forma prática como ela se manifesta é diferente. Um canta, o outro dança, o outro opera um coração, o outro escreve um livro, o outro fala, o outro varre um chão. Não interessa a atividade. Não interessa. E não há julgamento e nem senso de inferioridade ou superioridade na expressão dessa alma. Uma vez que você se reconecta com ela, e isso vai ocorrer inevitavelmente num ponto da tua jornada de alma e não na tua jornada de vida, ela se manifesta numa vida, mas a linearidade dela, essa linha temporal, é a jornada da tua alma. Quando você acessa isso, absorve e, sobretudo, expressa vivencialmente, você está em plenitude, em harmonia com o teu próprio ser. E aí a vida é abordada de uma maneira que só pode ser vivenciada. Eu, especificamente, acesso aspectos dela, porque eu estou no caminho, eu estou na rivalização. Eu sou um buscador, assim como você. Mas isso que Cristo chama de iluminação é apenas um momento. Gostaria de mostrar para vocês como são importantes a cada segundo do dia, em seu lar, em seu trabalho e em seu país. Anseio por ajudar vocês a ver como seus pensamentos estão na origem de tudo o que acontece de bem e mal,
Eles são a própria origem de seu bem e de seu mal. Se algum mal ocorrer a vocês, não olhem para o vizinho para ver de onde vem. Olhem dentro de seu próprio coração e vejam quando foi a última vez que se desentenderam com alguém de maneira destrutiva, por calúnia, falsificação da verdade, rejeição ou crítica. Esse foi o momento do nascimento de sua infelicidade no presente. Por que essa atividade, né? Calúnia, falsificação da verdade, rejeição ou crítica? Porque essa reatividade, elas vêm do ego. São os impulsos do ego que reagem externamente. Você viu que ele fala da importância, né? Em cada segundo do dia, no seu lar, em seu trabalho, em seu país, porque ali é a expressão, né? Você vai perceber a tua própria importância, independentemente das atividades das quais você esteja voltado. Mas você vai fazer de uma maneira sublime, sem comparação, sem equiparação, porque você vai estar expressando. Isso não é um meio para alcançar algo, isso é um fim em si. É viver a vida, é a própria vida. A gente foi domesticado que para mudar o externo nós temos que agir no externo. E isso parece muito lógico para a maioria das pessoas nesse mundo. Mas a verdade é contrária a essa afirmação. A experiência externa da nossa vida, ela acontece como uma expressão de consciência. Essa expressão de consciência humana. Existe de uma maneira pura a tua consciência, que é o teu ser. Mas vamos tratar aqui que nós não estejamos nesse estágio, a gente está num estágio de consciência humana, onde a nossa consciência divina, que é pura, está entrelaçada aos impulsos do ego, que é a nossa personalidade. Nós não nos livramos, não nos descartamos ainda desses impulsos do ego. É um emaranhado. Então, a nossa experiência de vida externa, ela vai se dar como resultado dessa consciência, conhecimento, que é a consciência humana, que é a tua personalidade. Então, é como se você tentasse trocar a cor da pintura externa da tua vida, mas ela não muda. Por mais que você tente mudar a cor dela, ela não se altera. Daí você entra em parafuso e fala, mas o que está acontecendo? E uma vez que você age internamente nessa consciência, purificando-a, descartando esses impulsos do ego da tua personalidade, e isso você não vai acessar através da tua mente, mas da não-mente, através das meditações diárias, isso gradualmente, paulatinamente, vai sendo purificado. E aí as suas experiências que são atraídas pela tua própria consciência vão mudando. A nossa consciência atrai a experiência semelhante à nossa consciência. E o nosso ego lida com as situações uma a uma. E então, Cristo fala, mude a sua consciência, a sua vida muda, sim. E nós precisamos agir nessa consciência, ela vai mudando inúmeros aspectos da nossa vida. Uns parecem estar bloqueados, que esses gatilhos não foram desfeitos. E aí as experiências em determinadas áreas da nossa vida, elas vão se repetindo. Por que elas vão se repetindo? Porque ainda nós estamos a atraindo. Uma vez que a gente transcenda, e isso pode se dar de uma maneira natural, talvez você, conscientemente, você não sabe exatamente que ponto foi purificado, porque isso está para além da tua programação, está para além da tua mente humana. Mas você percebe que não experiencia mais determinadas experiências. Elas foram dissipadas. O trabalho foi feito. O trabalho invisível aos seus sentidos. Aquela ferramenta que faz com que você se conecte. Mas é real.
Aconteceu. Essa é a tua prova. Essa é a minha prova. Disseram que você deve arrancar um olho daquele que arrancou o seu olho. Mas eu digo que isso é uma insensatez. Se arrancarem seu olho, e você igualmente arrancar o olho do seu rival, provavelmente em breve estará sem mão e sem perna. É melhor elevar sua mente e coração ao Pai, Alá, a consciência divina. Aqui ele usa diversas terminologias, né? Alá, Pai, Mãe, Vida, consciência divina, são todas terminologias para definir aquilo que é incognoscível. Entende como quando você vai compreendendo os aspectos da vida espiritual, as terminologias, elas deixam de ter essa importância verbal. Você só as define porque você precisa de um nome para uma terminologia que te conecte para aquilo que é incognoscível para a mente humana. E orar por ajuda e cura, assim como por proteção de qualquer desgraça maior. E reze também por seu adversário, pois qualquer mau sentimento que você tiver em relação a ele somente atrairá mais infortúnio e aflição para você mesmo. Perdoe, reze por ele e atrairá bênçãos para você mesmo. Você está vendo que da maneira que você vai se rebelando com a vida externamente, com as pessoas, é uma muralha que você cria para você mesmo. Você reage externamente e se enclausura internamente. E esse enclausuramento psicológico vai te dividindo, te deixando solitário e principalmente impedindo e bloqueando esse fluxo divino que transite em você, que é a própria vida. Não porque tenha agradado ao Pai, Alá, ou feito a coisa certa, mas porque sua consciência trará bênçãos para a sua vida. A maneira que você aborda a vida é a maneira que você percebe a vida. A maneira que você aborda a vida é a maneira que a vida se manifesta. Só que veja, se você olhar aí de maneira integral, essa conta não vai fechar. Porque você vai ver que, embora você esteja num caminho espiritual, determinadas áreas na sua vida parecem estar bloqueadas. Por quê? Porque a vida é feita de aspectos. E esse aspecto não foi transcendido, não foi percebido por você. E você não escolheu ainda. Você não teve a chance de escolher porque você não enxergou, espiritualmente falando. E aí a vida fica se repetindo não como um castigo, mas como um aprendizado. Como uma lição para que você aprenda. Para que você enxergue. Então veja, você não precisa agradar a Deus. Esse incognoscível não precisa da tua adoração, como tantas religiões equivocadamente trazem. Não há idolatria. Você só precisa reconhecer essa vida interna para poder manifestá-la. E isso é você, isso é teu ser. É um trabalho que vai ser repercutido de maneira totalmente intuitiva, totalmente inspirada. Você vai escolher sem ter a intenção de escolha. Estará realmente abençoando a você mesmo ao pedir bênção para os outros, mas não deixe que isto seja o motivo pelo qual você o faça, ou a bênção será contaminada pelo interesse próprio. Sempre que tiver a fazer para se dar bem, né? Esse interesse egoísta, privado, particular, você anula o processo. É um processo de entrega, de não controle. Você não está manipulando a vida para se dar bem. Você está experimentando essa própria vida. Em outras palavras, fazer a paz com a própria vida. Ainda mais nós que estamos... À medida que você vai envelhecendo, você
você vai vendo que só há uma maneira de ser feliz, de experimentar a vida, de ser a vida. É fazer a paz com a vida, externamente, com as pessoas, com os julgamentos, com a não crítica, com o não sarcasmo, com tudo isso que está tentando só criar um senso de identificação, tentando te proteger, criticando os outros para se sentir melhor, maior. Tudo gatilhos, subterfúgios, programações da atividade do nosso ego. Mas isso você precisa estudar mais, você precisa se aprofundar mais para entender o que é esse ego tão incompreendido, tão equivocado e tão ingenuamente abordado pelo conhecimento comum. Eu fico por aqui hoje. Obrigado, senão o vídeo fica longo. Parei na página 144. Fica bem. Até a próxima.